Olá, eu sou a professora Jaqueline Weiler, vencedora da 24ª edição do Prêmio Educador Nota 10. E eu tô passando aqui pra gente conversar um pouquinho sobre como fazer projetos na educação infantil, porque é uma coisa que as pessoas têm me perguntado atualmente. E eu falo que a primeira coisa é preciso que exista escuta ativa por parte do educador, desse professor que quer trabalhar com essa metodologia ativa, com essa pedagogia participativa com as crianças. Não existe fazer projetos sem escuta, porque é através da escuta, dessa sensibilidade do educador, que ele vai conhecer os interesses e às vezes as necessidades das crianças, porque o projeto pode surgir tanto do interesse. Então, a gente fica percebendo aquelas crianças que já têm a oralidade bastante desenvolvida, crianças de 3, 4, 5 anos, elas já trazem pra gente esses interesses. E crianças bem pequenininhas, os bebês, por exemplo, o professor ainda precisa ter mais sensível essa escuta para que ele perceba as necessidades de onde surgem os projetos. Outra coisa que é bastante importante a gente destacar é que, às vezes, uma curiosidade não é o suficiente para nascer um projeto, é preciso um interesse realmente. Uma curiosidade, o professor pode suprir com uma resposta rápida, o interesse não, o interesse ele vai crescendo cada vez mais. E assim surge, então, um projeto ali na educação infantil. Outra coisa que a gente precisa, além da escuta, precisa saber que o professor precisa se colocar na função também, na perspectiva de um pesquisador. A gente faz projetos na educação infantil, não é para as crianças, é com as crianças. Então, o professor é pesquisador, a criança traz o interesse, aponta o interesse para a gente e a gente pesquisa junto. Existem temas, criança, ela faz pesquisa complexa, ela traz temas complexos, ela explora um mundo com complexidade. E a gente não pode subestimar isso. Eu já fiz projetos sobre plantas dorme-dormes que a gente toca, né? E ela se fecha porque o céu muda de cor, porque como nascem as ilhas, que mais? Gente, tanto tema complexo que é difícil a gente às vezes acreditar que surgem das crianças, mas a gente entende que numa perspectiva de trabalho como essa, a criança é protagonista, eu preciso seguir essas crianças, os interesses dela, e estar preparado para assumir temas que eu desconheço, para ter que pesquisar junto. Eu acho muito interessante uma fala do educador Loris Malaguzzi, um italiano que eu gosto muito e tenho estudado muito, lido muito sobre ele, que ele fala, é preciso seguir as crianças e não os planos. Quando ele fala isso, né, entendendo o trabalho com projetos, ele não está falando que a gente tem que dispensar os nossos planejamentos, mas que a gente tem que dispensar, sim, esse currículo engessado, esse currículo prescritivo, que, na verdade, não ouve as crianças e não faz delas protagonistas do processo de aprendizagem. Outra coisa que a gente precisa pensar é que crianças têm hipóteses, muitas hipóteses, e a gente precisa deixar essas hipóteses bastante claras, bastante visíveis perto delas. Então, quando elas dizem, a planta a planta se fecha quando a gente toca, porque ela está se defendendo, ou porque ela tem medo. Então, são hipóteses que elas vão, em algum momento desse percurso de pesquisa, refutar ou confirmar, de acordo com o conhecimento, ampliação das informações que elas vão tendo. Crianças também fazem muitas perguntas e é preciso que o professor converta essas perguntas sobre esses temas que estão sendo pesquisados em perguntas de pesquisa. Então, a criança fala, né, o professor precisa preparar um ambiente ali para que a criança possa fazer essas pesquisas. Então, por que as plantas se fecham? As plantas se fecham para comer algum animalzinho ou algum inseto? Então, essas são as perguntas dela. Então, é preciso registrar, estar ali também, estar preparado para que, de repente, outras perguntas surjam no decorrer dessa pesquisa, dessa investigação. Com elas, a gente também pensa um pouco onde são as fontes de pesquisa que serão pesquisadas, aonde nós vamos pesquisar. Será que na internet é suficiente, um texto é suficiente, ou a gente precisa de uma pessoa, de um cientista? Outra coisa que a gente precisa pensar é como divulgar esse trabalho para a comunidade, para a própria escola, para as famílias. Eu tenho usado folhetos informativos, eu tenho usado QR Codes que conduzem essas famílias
um vídeo, para uma pastinha com fotos, para alguns elementos ali que divulguem, que traga visibilidade para esse meu projeto que precisa ter, né? Outra coisa, quando a gente trabalha com projetos, é bem importante destacar que a gente não precisa entregar um documento formalizado logo no início desse projeto, da construção desse projeto, para um coordenador pedagógico, para um gestor. Não, isso é uma construção também. Então, eu trabalhei as hipóteses, eu coloco as hipóteses ali, eu defini um título com as crianças, com a turma. Então, a gente anota o título ali e vai criando essa documentação pedagógica com as próprias crianças, sem a necessidade desse documento estar pronto antes de começar um projeto. Isso não é assim que a gente conduz projeto, não é assim que a gente faz projeto, a gente vai fazendo junto. Até mesmo essa documentação que é mais formal, ela é uma construção. Muito diferente da pesquisa feita nos grandes centros de pesquisa, e da pesquisa, por exemplo, com cientistas, né? Diferente da pesquisa que é feita na escola, a gente precisa valorizar muito mais o processo, óbvio, a gente valoriza o produto final, o conhecimento que vai ser ampliado ali depois de pesquisar sobre as ilhas, ou sobre as plantas, ou sobre o céu, ou qualquer outro interesse que as crianças têm. Mas o percurso é muito mais importante, então que a gente se atente para o percurso. Outra coisa, não tem como fazer pesquisa com crianças sem autoria docente. Não tem como eu usar o nome projeto Pedagogia Participativa e continuar pegando as atividadezinhas prontinhas lá do blog, sei lá de qual professora que ainda se denomina, né, como a tia tal e tal. Não tem como fazer projeto desse jeito. Projeto investigativo exige autoria docente. Então, eu vou construir com as crianças atividades ou propostas ou vivências significativas, que elas sejam protagonistas, que façam sentido para aquele contexto, para minha escola, para minha comunidade. Então, isso é autoria docente. Mas esse é assunto para um outro vídeo, porque é muita coisa para a gente discutir quando a gente fala sobre autoria docente. Mas, quando eu falo sobre projetos, eu queria deixar ainda assim muito claro, né? A criança é protagonista. A criança é protagonista e não tem como fazer projeto sem pensar nisso, tá certo? Espero que tenha contribuído e que a gente possa ficar aí falando um pouco mais sobre projetos e desvendar esse mundo que é um caminho sem volta. Quando a gente começa a trabalhar com projeto, quando a gente começa a seguir as crianças, nunca mais a gente quer voltar para o currículo prescritivo, tá certo? Muito obrigada e até mais!